Só ver se eu ajeito aqui. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Deixa eu só fazer assim, porque acho que a lousa toda não está. Fazer mais para cá ainda. Já deve estar pegando toda a lousa. Boa tarde, Gleiciane. Bom, pessoal, eu tenho um aviso para vocês, certo? Pode ser bom ou ser ruim, né? Vai depender aí. Que não sei também se o Glauco ou o Eduardo já falou para vocês, né? Mas vocês estavam precisando de uma cadeira de cálculo 2, não era isso? E estava faltando um professor, não era isso? E aí o Glauco falou comigo, perguntou se eu não podia pegar a disciplina e disse que sim, né? E aí, então, ou seja, eu vou acabar sendo professor de vocês tanto de física, né, como de cálculo 2, certo? A disciplina de cálculo 2 nós vamos ter que fazer uma mágica, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, porque não está pegando a lousa toda. Está pegando agora. Pronto, agora tá. Bom, vamos ter que fazer uma mágica, por quê? Porque é muito conteúdo, certo, pessoal? Eu estava dando uma olhada na ementa, é muito conteúdo e pouco tempo. Lógico que também a gente não vai ver nada 100% aprofundado, né? A gente vai ver mais um pouquinho de cada coisa, né? Vamos ver de uma forma mais prática, ou seja, mais aplicada mesmo, né? Você não precisa saber deduzir teorema, nem nada disso, né? A gente precisa aprender a aplicar lá as coisas, certo? Então, a gente vai ver de uma forma mais, de um ponto de vista mais prático, né? Objetivando a aplicação. E tem que ser assim, senão não dá tempo, né? Porque é muita coisa para ver na disciplina de cálculo 2, certo? E aí, o que acontece? Então, assim, lógico que as nossas aulas de cálculo 2 vão começar a partir da próxima semana, né? Vai ser exatamente quarta e quinta, no mesmo horário das aulas de física, certo? Só que um horário antes, né? A gente primeiro tem a aula de cálculo 2, que a gente faz ali de 2 às 3, a gente dá uma paradinha, e aí a gente retoma de 4 às 5 as aulas de física, tudo bem? E a única diferença que vai ter para a disciplina de física é que, infelizmente, né, como é matemática, como é cálculo, né, não tem como eu cobrar conceitos conceituais de cálculo, né? Então, ou seja, em cálculo a avaliação vai ter que ser umas atividadezinhas mesmo, certo? Mas vocês podem fazer em grupo, certo? Vai dar bom também, né? Eu faço de um jeito que vocês se juntando e tal, vou tentar resolver todas as questões, pelo menos um exemplo parecido, né? Todas as questões da prova que eu vou passar para vocês, pelo menos um exemplo parecido, eu vou tentar ter resolvido em sala de aula, e vocês podem procurar nas aulas e só aplicar lá, por exemplo, da prova, tudo bem? Então, vai dar certo também, certo? Mas, sem sombra de dúvida, é uma cadeira um pouquinho mais difícil do que a de física, né? Sem sombra de dúvida, até pelo conteúdo, né? E lá envolvido. Lá a gente chega a ver até equações diferenciais, né? Que já é digamos assim, já é um cálculo bem avançado, certo? Na verdade, eles tipo pegaram um cálculo 2, 3 e 4, juntaram tudo só no cálculo 2, né? Então, por isso que eu falei que a gente vai ter que fazer uma mágica para ver se o cálculo 2 aí vai dar certo, né? A gente vai vendo bem pincelado, bem por cima que vai dando certo, né? Só de forma mais aplicada, né? Mas vamos lá, voltando para a física, certo? Voltando para a física, que a física, felizmente, é um conteúdo mais facinho, né? Pelo menos eu acho. Vamos só retomar aqui, né? Nessa aula de hoje, a gente vai ver também a parte inicial, né? Que a gente está estudando, de alguns conceitos relacionados, não é nem a física em si, mas é a teoria da medida, né? Da medidas. A gente falou um pouco sobre unidades na aula passada, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algoritmos significativos, certo? Algoritmos significativos. É bem simples na realidade, né?
que são os algoritmos significativos? Né? Então, sempre quando você faz uma medida, certo, de alguma coisa, né, seja você medir um comprimento, né, usando uma régua, ou medir um volume, né, usando aquelas vidraçarias, né, da química, que vocês devem conhecer melhor do que eu, certo? Enfim, sempre que você faz uma medida, né, existe ali uma a possibilidade de um erro, né? Na verdade, existe uma imprecisão, na realidade, né? Não é um erro, é uma imprecisão, né? Então, vamos supor que isso aqui é a régua, né? Ó, aqui é a régua, certo? Então, tá aqui o zero, vamos colocar aqui o 1 centímetro, 2 centímetros, né? Aqui vamos colocar os milímetros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E vamos supor que eu quero medir aqui o tamanho de algum objeto aqui. Vamos supor que eu colocasse aqui um lápis. E o lápis ficou desse jeito aqui assim, ó. Bem aqui assim. A gente quer medir o tamanho do lápis aqui, certo? É uma lapiseira. Bem pequenininho, né? Só deu 1 centímetro e pouco, certo? Então, o que acontece? Então, esse lápis aqui, se a gente for ver aqui, né, para essa minha régua, qual foi a medida que ele deu? A medida que ele deu foi de 1 centímetro, certo? A gente sabe que ele tem 1 centímetro, né? Espero que seja centímetros. E quantos milímetros? 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, certo? Então, 1,5. Só que observe que a pontinha da lapiseira aqui, ó, eu dei até uma truncada aqui, ficou entre o quinto e o sexto milímetro depois do 1, certo? Então, eu digo o seguinte, que essa minha régua aqui, ela tem uma precisão, né? Até os milímetros. Até o milímetro eu tenho certeza, ou seja, até os 5 milímetros eu tenho certeza, certo? Só que aqui, ó, essa outra casa decimal aqui, né? Entre os 5 e os 6 eu não tenho certeza, certo? Aí eu posso chutar, né? Eu posso chutar, tudo bem? Então, se eu desenhasse aqui, ó, eu ia ver que ela está mais ou menos no meio, entre os 5 e os 6. E eu chutaria isso aqui, ó. Que esse último algoritmo aqui seria o 1,55 centímetros. Né? Então, esse meu lápis, eu teria medido o comprimento dele de 1,55 centímetros. Tudo bem? E aí, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, toda e qualquer medida que a gente faz, certo? No laboratório, né? Vai ocorrer algo desse tipo, né? Vai ter os algoritmos que você tem certeza, certo? Que são verdades, né? Nessa minha régua aqui, eu tenho certeza que é verdade 1,5, certo? E esse último aqui, eu não tenho certeza, tudo bem? Esse último que eu não tenho certeza que eu chutei, a gente chama de algoritmo duvidoso, certo? Algoritmo duvidoso, certo? E como eu falei, toda medida era desse jeito, né? Então, o que acontece? Vamos supor que você está aqui num artigo científico, né? Você está aqui num artigo científico e você vê lá a medida. O cara diz, sei lá, que a gravidade é 9,98754 metros por segundo ao quadrado. Quando ele fala isso, certo? Então, ele já está lhe dizendo o seguinte, você já pode pressupor essa mesma lógica que a gente usou aqui, que a máquina que ele usou para resolver, ele calculou isso aqui com certeza, certo? Esses algoritmos do dia ele calculou com certeza absoluta, né? Com essa precisão, essa máquina tinha precisão até a quarta casa decimal, certo? E esse quarto aqui é o algoritmo que a gente chama de duvidoso. Foi um que ele chutou lá pela máquina dele, certo? No instrumento que ele estava medindo, né? Muitas vezes ele até vem entre parênteses, certo? Às vezes você vê assim um número e outro número entre parênteses, ele está se referindo ao algoritmo duvidoso, certo? E aí, pessoal, beleza. Então, e o que são os algoritmos significativos, né? Então, os algoritmos significativos, certo?
por incrível que pareça, né, é exatamente como eu estou dizendo, são os algoritmos que são importantes, né, para aquela medição, né, os algoritmos que são significativos, né? E os algoritmos significativos, eles têm algumas regrinhas, né, para a gente conhecer eles. Então, por exemplo, nesses dois exemplos que eu coloquei, não tem muito segredo não, certo, pessoal? O número de algoritmos significativos é exatamente o número de algoritmos que você está vendo, né? Então, aqui, por exemplo, tem 6 algoritmos significativos, certo? Esse número, a gente diz que tem 6. A gente conta, inclusive, com o algoritmo duvidoso, certo? Então, são 6, vou botar assim, ó, AS, algoritmos significativos, né? Aqui eu tenho quantos algoritmos significativos? Tenho 3, certo? 3 algoritmos significativos, tudo bem? Então, assim, como eu falei para vocês, agora, esse aplicativo não tem muito segredo, não. É exatamente o número de números, né? O número de algoritmos que tem o seu número. Só existe uma regra. Qual é essa uma regra? É que zero à esquerda não conta como algoritmo significativo. Essa é a única regra, né? Os zeros mais à esquerda, certo? Zero à direita conta, por exemplo. Vamos supor que alguém mediu a altura, sei lá, mediu o comprimento de um lápis, né? Deu 1, a largura aqui, né? Do lápis, certo? 5,20 centímetros. Vamos supor que eu medi, dei exatamente essa medida, né? Aí você fala assim, professor, aqui tem quantos algoritmos significativos? Né? Então, assim, lembrando que esse zero aqui, certo? Esse último zero, ele é quem? O algoritmo duvidoso, né? Então, assim, e se a pessoa colocou, ela quis falar o seguinte, que ela tinha uma precisão até essa casa decimal aqui, certo? Ela tinha uma precisão até essa casa decimal, e esse último algoritmo duvidoso, ela estimou como sendo zero, ou seja, ele estava precisozinho ali no valor que ele queria. O que eu quero dizer com isso? Que esse zero à direita, ele é significativo. Então, esse número aqui, ó, ele tem 4 algoritmos significativos. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar ou pelo chat ou pelo microfone. Tudo bem? A Juana, acho que sem querer, a Letícia, né, ligou o microfone, né? Mas pode ligar para perguntar, certo, pessoal? Vamos lá, então, retomando aqui a lógica, né? Vamos pegar outro exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que eu diga que, sei lá, faça a medida de um fio de cabelo e deu isso aqui a medida. 0,00112. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, certo? Tem quantos algoritmos significativos, né? Lembrando, esse último aqui é o algoritmo duvidoso, certo? E aí, nesse caso, lembra daquela única regra que eu falei para vocês, zero à esquerda não conta como algoritmos significativos. Então, todos esses zeros aqui, ó, nenhum conta como algoritmos significativos. Então, esse meu número aqui, ele tem 3 algoritmos significativos. Tudo bem? A Letícia disse que... Professor, Sim, pode perguntar. então, para o zero ele ser significativo, ele sempre tem que estar depois do número, não é isso? Exatamente. Ele vir na direita ou entre os números, ele é significativo. Se ele vier à esquerda e só vier zero, aí ele não é significativo, né? Até que o pessoal chama assim de, você é um zero à esquerda, né? Isso é uma expressão que existe há muito tempo, não sei nem se o pessoal conhece aí hoje em dia, né? Mas é porque zero à esquerda não significa nada, tudo bem? Porque você pode tirar esse zero à esquerda aí, né? Só mudando a potência de 10, tudo bem? Então não significa nada. Certo, pessoal? E assim, e por que a gente fala desses algoritmos significativos? Né? Porque muitas vezes você precisa multiplicar, né? Números que foram medidos, subtrair, dividir, né? Fazer operações mesmo, certo? E tem algumas regrinhas em relação a essas operações. Quais são essas regrinhas? Né?
Sempre quando você faz uma operação envolvendo algoritmos, números que foram medidos, né, que tem o algoritmo duvidoso, certo? O resultado da operação, certo? Ele tem que ter o mesmo número de algoritmos significativos que o menor deles. Vou dar um exemplo. Vamos supor que por algum motivo eu teria que multiplicar esse meu número aqui de 4 algoritmos significativos com esse aqui, que tem 3 algoritmos significativos. Eu tenho que multiplicar um por outro, certo? Então vamos multiplicar aqui. Certo? Eu não vou multiplicar aqui na mão porque vai demorar, né? Vou multiplicar aqui no computador. Pega a calculadora aqui, ó. E se eu fizer assim, 5,520, né? Aliás, 1,520, que multiplica 0,00122. Então, o resultado aqui, ó, do produto desse com esse, vai dar 0,1212118 544. Pronto. Só que observe que eu falei para vocês. Esse número aqui, ele teria quantos algoritmos significativos, né? Teria os zeros aqui, não significa nada. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. Mas observe aquilo que eu falei para vocês. Que quando você faz um produto entre dois números, né? Que tem um algoritmo duvidoso, certo? Então, sempre quando tem um algoritmo duvidoso, e aí, como eu falei, é pressuposto que esse cara é o algoritmo duvidoso e esse cara é o duvidoso. Então, o resultado, ele pode ter, no máximo, o mesmo número de algoritmos significativos daquele que tem o menor número. Então, ele pode ter, no máximo, 3, né? Aquele que tem o menor número é 3 algoritmos significativos, né? Esse aqui tem 4, esse tem 3. Então, o resultado, ele tem que ter 3. Ou seja, como é que você faria isso? Então, você teria que descartar esses outros números para deixar ele com o mesmo número de algoritmos significativos do menor, né? Então, ou seja, você faria o seguinte, então você dizer que esse número aqui, ele seria, né, aproximadamente igual, certo? Vamos botar assim. Aproximadamente igual a 0,00. Ele tem que ter no máximo 3, então ele só tem que chegar até o 5. Ó. 1, 8, 5. Tudo bem? Então, em vez de o resultado ser isso aqui, você diz que o resultado é isso aqui, certo? Porque esse quatro aqui era duvidoso, né? Na realidade, você pode chegar a essa mesma conclusão se você for fazendo aqui o produto manualmente, né? Você faz o produto esse vezes esse e tal, faz todo aquele processo que a gente aprendeu lá na, sei lá, terceira série, quarta série, e você sempre segue da seguinte lógica, que quem multiplicar o algoritmo duvidoso fica duvidoso. Quando você faz isso, você vai ver que esses 3 aqui viraram duvidosos. Certo? Você vai ver que esses 3 viram duvidosos. Só que aí que tá, você só pode ter um algoritmo duvidoso. Então é por isso que a gente descartou esses 2 aqui. Lembrando que para você descartar, né, você não só descarta, você não só apaga, você arredonda, né? Você arredonda. E aí qual é a regra para arredondar, né? Ó? Como eu vou cortar bem aqui assim, né? Ó, aí eu olho para esse último número, né? Se esse último número for maior do que 5, certo? Aí eu somo mais um esse cara, né? Se for menor do que 5, o que a gente faz? Aí eu deixo ele do jeito que está, que é o caso aqui, né? Como ele é 4, certo? Como ele é 4, né? Ó, menor do que 5, então eu deixo o 5 aqui. Se isso aqui fosse um 6, eu teria botado um 6 aqui, certo? E se ele for igual a 5, né? Aí, na verdade, digamos assim, cada autor tem um jeito de se fazer, né? Eu sigo o que eu acho mais lógico, que é, se for exatamente igual a 5, se tiver alguma casa depois, algum número depois, aí eu faço como se fosse maior do que 5, certo? Eu somo mais um esse cara. Se não tiver nada aqui depois, aí tanto faz, né? Você pode somar mais um, ou você pode deixar aquele próprio número, que na verdade está exatamente no meio, né? Então, tanto faz. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa história de arredondar, né? Essa história de algoritmos significativos, né? Ah,
Mas para a gente ter uma ideia, né? E aí, teoricamente, né, toda medida em laboratório, toda medida em artigo científico tem que seguir essa lógica, certo? Você faz uma medida e se você for fazer cálculos envolvendo essa medida, você sempre tem que considerar essa lógica aqui, que quando você vai fazendo operações, né, o resultado ele sempre tem que ter o mesmo número de algoritmos significativos do número que tem menos algoritmos significativos. Tudo bem? Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tudo bem, pessoal? Mas algoritmos significativos é basicamente isso. Certo? A parte de arredondar, né? Depois, do que a gente tem para ver desse comecinho, né, de antes da gente começar com conteúdo de física mesmo para valer, né? Só essa partezinha de envolvendo algumas coisas de medidas de laboratório, é o que a gente chama de ordem de grandeza. Certo? Ordem de grandeza. O que é uma ordem de grandeza? Né? Então, a ordem de grandeza, pessoal, digamos assim, é um número que a gente usa para poder comparar dois números, né? Para saber se eles são mais ou menos do mesmo tamanho, né? E como é que a gente tira a ordem de grandeza de um número, certo? Então, a ordem de grandeza de um número, ela tem duas formas de você fazer, né? A que eu gosto mais, que é a que eu entendo melhor, como é a ordem de grandeza de um número, certo? Vou chamar aqui de n, certo? Você simplesmente tira o logaritmo na base 10 desse número, tudo bem? Esse número, tá aqui do nzão, e você arredonda para um inteiro. Aí você vai ter a ordem de grandeza desse número, certo? A outra forma de você fazer, né? Como é? Vamos supor que você tem um número que ele é escrito da seguinte forma: 1a vezes 10 elevado a um n, certo? Ou seja, ele, sempre pode ser escrito como um número, né? Entre 1 e 10, certo? Vezes 10 elevado a uma potência, né? Se esse número A for menor do que 3,16, na verdade, o valor exato, né? Se for menor do que a raiz de 10, certo? Aí você diz que a ordem de grandeza é exatamente, né? Deixa eu fazer aqui na frente, melhor. Então você diz que a ordem de grandeza a, é exatamente o n, certo? Já se o A for maior do que 3,16, né? Então você diz que a ordem de grandeza vai ser o m mais 1. Tudo bem, pessoal? Pode parecer aqui há muitas fórmulas que podem parecer estranho, né, para a gente saber como é a ordem de grandeza, mas basicamente, o que é você fazer a ordem de grandeza? É você pegar a potência de 10, certo? A potência de 10. Sendo que, quando, quando esse númerozinho aqui, por isso que quando ele é menor que 3,16, você só diz que é esse m, né? E se for maior, você diz que é m mais 1. Por quê? Porque quando é maior que 3,16, né, quando você vem aqui para o logaritmo na base 10, certo? Acaba que aquilo que eu falei para vocês, aquela aproximação para cima, né? Quando você faz a aproximação para cima, quando você faz a aproximação, você vai ver que ele vai arredondar para cima. Então, por isso que fica m mais 1. Tudo bem? Vamos só fazer aqui pegar aqui uns exemplos, certo? Como eu falei, né? A ideia é comparar dois números para saber se eles têm o mesmo tamanho. Por exemplo, vou pegar aqui o salário do Neymar. Deixa eu pesquisar aqui quanto é que é o salário do Neymar. Salário Neymar. Pronto. Ele está dizendo que é 36,8 milhões de euros. Mas vamos ver aqui em reais, né? Pronto, aqui está dizendo que é 317 milhões de reais por ano. Vamos pegar esse número.
Ele está dizendo que o salário do Neymar é 317 milhões de reais, né? Milhões, o que é? É 10 a sexta, né? Vezes 10 a sexta, certo? Milhões de reais por ano. Tudo bem? Ah, e aí, ó, beleza. Esse aqui é o salário do Neymar, certo? Em um ano. Vamos calcular a ordem de grandeza do salário do Neymar, certo? Então, a ordem de grandeza do salário do Neymar, vamos seguir esse raciocínio aqui, né? Ó. Eu vou escrever como sendo um número vezes a potência de 10. Aqui já está quase, né? Sendo que esse número tem que ser entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar duas casas decimais aqui, ó. 1, 2. E aí eu somo duas casas decimais. Ou seja, o salário do Neymar é 3,17 vezes 10 a oitava. Vezes 10 a oitava. Beleza, milhões de reais por ano. Certo? Quanto é que vai ser a ordem de grandeza do salário do Neymar, né? Então, seguindo aqui o raciocínio, né? Ó, se esse número aqui, que está multiplicando a potência de 10, for menor do que 3,16, é a própria potência. Se for maior do que 3,16, é a potência mais 1. Aqui é maior exatamente, né? 1/100 maior. Então, ou seja, então a ordem de grandeza do salário do Neymar é de... A ordem de grandeza vai ser 8 mais 1, 9, né? Essa é a ordem de grandeza do salário do Neymar. Certo? E aí, agora vamos fazer o seguinte: vamos fazer a mesma coisa, só que para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Vamos ver quanto é a ordem de grandeza de uma pessoa que ganha um salário mínimo, certo? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo é o quê? Aproximadamente R$ 1.000, né? Mil e pouco. Então, em um ano, ele ganha 12 mil. Vamos botar o 13º, né? 13 mil reais por ano, certo? E aí, ó, então, vamos escrever aqui como sendo a potência de 10, né? Então, vai ficar 1,3 vezes 10 a quarta, certo? 1,3 vezes 10 a quarta. E aí, você calcula aqui a ordem de grandeza de quem ganha um salário mínimo, né? Então, quem ganha um salário mínimo, como esse número aqui é menor do que 3,16, a gente simplesmente pega a potência. Então, quem ganha um salário mínimo, a ordem de grandeza, né, do salário por ano é 4, né? A do Neymar é 9. Tudo bem? Então, é só para a gente ver se esses números são comparáveis, né? Então, lógico que o salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Quanto? É 5 ordens de grandeza menor do que o salário do Neymar, certo? Então, assim, quando você diz que uma coisa é uma ordem de grandeza maior, ela já significa dizer que ela é bem maior, certo? Porque uma ordem de grandeza maior significa dizer que ela é 10 vezes mais, certo? O salário do Neymar, que é 5 ordens de grandezas a mais, certo? Significa dizer que o salário do Neymar é aproximadamente 10 mil vezes maior do que de uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Certo? É muita injustiça nesse mundo. É verdade, né? Se fosse dividir, se os negócios pegar salário desse e dividir isso para cada população, né? Vamos pegar aqui, ó, a população do Brasil é 200 milhões de pessoas, aproximadamente. Vamos pegar o salário do Neymar no ano e dividir pela população brasileira. Deixa eu ver. É 317. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido por 200 milhões de pessoas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas daria bem pouquinho. Daria 1,60 para cada pessoa, né? Se pegasse lá o Neymar do ano todo e dividisse pela população do Brasil, daria 1,60 para cada um. Isso é que a gente que nem preste, né? Apesar do Neymar ganhar um horror de dinheiro, né? É isso mesmo. Presta atenção. Mas vamos lá. Então deu para entender aí, pessoal? Então, dá para a gente ver, dá para a gente entender aqui, certo? Exatamente, né? E todos ganhavam algo. José falou assim, para tu ver mesmo sendo um nada, ainda daria para dividir
Para todo mundo, exatamente. E todos ganhavam algo. Nem se fosse significativo, né? Vixe, pessoal, peraí. Meu celular está quase descarregando aqui, peraí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai segurar meu celular, porque acho que ele está quase descarregando. Se a tela desligar é porque ele vai desligar, mas eu ligo daqui a pouco. Pessoal, só um minutinho que eu tô falando aqui do notebook. Vou ligar aqui meu celular para a gente continuar a aula. Desliga o mic do notebook. Muta o notebook. Pronto, você vai ter que escolher qual microfone você vai usar. Se é o microfone do celular ou se é o microfone do notebook. Caso você queira do notebook, você desliga, você se muta no celular. Para poder ligar o microfone do notebook. E vice-versa. Gisele TI. Ele tá morrendo de falar, ninguém tá escutando ele. Professor, você tá com o microfone desligado no notebook. Você tem que desligar o microfone. Pronto, aí, ó. Ok, né? Gisele TI. Exatamente. Obrigado aí, né? Pronto, já passei em informática. Meu celular descarregou aqui, né? Se eu ganhasse o que o Neymar ganha, eu teria um celular, uma câmera aqui profissional filmando, né? Mas como não ganho, é o meu celular que está filmando aqui. Vamos lá, pessoal. Então, beleza. Então, é assim que a gente calcula a ordem de grandeza, né? Lógico que na prática a gente não usa para calcular, salários, né, das pessoas, certo? Na prática a gente não usa. Pode até usar também, né? Mas na ciência a gente costuma usar outras coisas, né? Vamos calcular, por exemplo, a ordem de grandeza da distância. Aliás, vamos ver a ordem de grandeza do raio do Sol, certo? Então, o raio do Sol, tudo bem? Deixa eu só ver aqui quanto é que é mais ou menos o raio solar, certo? Aqui é o raio Sol. O raio do Sol é de aproximadamente 696.340 quilômetros, certo? Vamos comparar três números aqui, certo? Agora eu quero ver o raio da Terra. O raio da Terra é de... O raio da Terra é de 6.371 quilômetros, certo? E agora vamos comparar também com o raio de um grão de areia, certo? Então, só calcular aqui
a ordem de grandeza de um raio de um grão de areia, certo? Bom, deixa eu ver se eu... Dá para a gente estimar mais ou menos o raio de um grão de areia, né? É bem pequenininho. Deixa eu ver se o Google não tem um para mim aqui. Se o Google já tiver, a gente não precisa estudar, né? Grão de... A gente não precisa estimar. Bom, aqui está me dizendo que é de aproximadamente... Claro que vai depender da areia, né? Vai depender da areia. Mas, vamos pegar aqui como sendo 2 milímetros. Certo? Seria até um grão de areia grande, né? Um grão de areia de raio de 2 milímetros. Até grande demais, vamos botar 1 milímetro. Também está um raio de areia grande, né? Vamos botar 0,5. Meio milímetro, né? Então, um grão de areia que tem 1 milímetro de diâmetro, certo? Só para a gente ver aqui a ordem de grandeza de cada um deles, certo? E aí a gente pode fazer, né? Aquilo que eu falei, né? Ou você escreve em potência de 10 e faz aquele processo que a gente fez aqui, ou então eu posso simplesmente tirar o logaritmo e na base de 10 também, é outro jeito, né? Mas vamos fazer da potência de 10. Vamos lá, então fica o seguinte, vamos deixar tudo em milímetros, certo? Então, ó, aqui vai ficar, vamos botar 6,96, né? 340 vezes. Quilômetros para milímetros é 10 a sexta, só que aí tem 7, 8, 9, 10, 11. Aqui fica 10 a 11, certo? A ordem de grandeza aqui vai dar, como aqui é maior do que 3,16, a ordem de grandeza 12, certo? Aqui vai ser, ó, 6,371 vezes 10 elevado. Aí aqui vai dar quilômetros da 10 a sexta, com mais 3, 10 a nona. Certo? E aí a ordem de grandeza, aqui também, ó, soma mais 1, né? Então vai dar 10, né? A ordem de grandeza 10 do raio da Terra. E já de um grão de areia, né? Isso aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 1, né? Então, ou seja, a ordem de grandeza de um grão de areia é 0, né? Porque como aqui é maior do que 3,6, soma mais 1. Então, somando mais 1, está de ordem 0. Ou seja, então a gente observa que cada comprimento aqui está em uma escala diferente, né? Não tem como eu comparar um grão de areia com a Terra, que a Terra é 10 ordens de grandeza maior do que um grão de areia, né? E até mesmo o Sol e a Terra, né? O Sol ele é 2 ordens de grandeza maior do que a Terra, certo? Ou seja, ele é mais ou menos, né, 100 vezes maior do que a Terra, certo? Isso em termos de raio, né? Quando você vai para volume, que aí você eleva ao cubo, então seria 100 ao cubo, né? Aproximadamente. Então, em termos de volume, é o quê? Chega de 100 ao cubo, é a mesma coisa que 10 a sexta. Então, é cerca de 1 milhão de vezes maior em termos de volume, né? O Sol, em termos de volume, é mais ou menos 1 milhão de vezes maior do que a Terra, certo? Ou seja, ele é gigantesco, né? Comparado com a Terra. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa história de ordem de grandeza? É basicamente para você comparar dois números, né? Então, você escutar uma pessoa falando assim, né? Tal coisa é ordens de grandeza maior. Ele está querendo dizer que é muito maior do que outra coisa, certo? Então, ordem de grandeza, basicamente, ele serve para isso, para você comparar dois números. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida disso aqui? Esse comecinho aqui é essa parte mais básica, né? A gente finaliza aqui, né? É a parte de unidades, que a gente já viu, né? A parte de algoritmos significativos e ordem de grandeza, certo? Então, o próximo conteúdo que a gente vai começar a ver é o movimento em uma dimensão, certo? Só que eu não quero começar hoje porque falta só 10 minutos, né? Eu costumo dar mais ou menos 1 hora de aula. Então, como falta só 10 minutos, eu não quero começar e deixar o conteúdo pela metade.
Então, vamos fazer o seguinte, por hoje a gente vai terminar a aula um pouco mais cedo, tudo bem? A gente termina a aula por aqui, certo? E a gente retoma a próxima semana, né? Lembrando que próxima semana a gente vai retomar quarta-feira, né, 2 horas da tarde, já com o cálculo 2, né? Já para a gente ver a parte de integrais, certo? Integrais. Que não é difícil não, né, pessoal? O pessoal parece ser difícil, mas não é difícil não. Praticando dá certo. Professor, Ah, o primeiro aí foi Sol, depois foi a Terra e o terceiro. é um grão de areia. Ah, Grão de entendi. areia. Por isso que ficou tão pequenininho, né? Grão de areia, comparado ao Sol e à Terra, né? Não tem nem o que comparar, certo? Tipo, a Terra é 10 horas de grandeza maior que um grão de areia, e o Sol é 2 horas de grandeza maior do que a Terra, né? Então, digamos assim, que a Terra ela é bem maior do que um grão de areia comparado ao Sol, né? Bem maior, certo? Tudo bem? Então, hoje a gente fica por aqui, certo, pessoal? E aí a gente retoma próxima semana, certo? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá perguntar, opa,